Senhor que faz todas as coisas, então me sinto tranquila de estar aqui sabendo que é Ele quem vai fluir. Amém? Hoje o Senhor me deu uma palavra. Na verdade, essa palavra o Senhor já trouxe no meu coração já tem alguns dias. E pulsou muito forte no meu espírito hoje e eu sinto que o Senhor quer compartilhar conosco isso. Nós estamos diante de um ativismo tão crônico. Nós estamos diante de tantas atividades, tantas coisas, tanta correria, tanta coisa para fazer, que às vezes a gente não se permite sentar. Né? A gente não consegue achar um tempo na nossa agenda simplesmente para sentar. Sentar e descansar. Sentar e ouvir de Deus. Sentar e desfrutar da presença do Mestre. Porque a gente está muito ligada. Tem coisa demais para a gente fazer. Tem situações demais para a gente pensar. Né? Tem coisas demais passando pela nossa mente que eu não consigo me imaginar nesse lugar de descanso. Eu não consigo imaginar que é possível descansar diante de tantas obrigações que eu preciso fazer. Diante de tantas decisões que eu tenho que tomar. Quem aqui é do time do cafezinho após o almoço? Cadê? Levanta a mão. Olá, achei parceiros não só com uma, mas com duas, né, Raniel? Eu entrei nesse ramo, tia Raquel, do cafezinho sem açúcar após o almoço, mas eu percebo que às vezes eu me boicoto. Porque eu gosto do cafezinho sem açúcar, mas tem que ter um docinho para acompanhar. Vira nada, né, Thalita? Vira nada, gente. Eu sou do café sem açúcar, mas eu preciso de um docinho para acompanhar no final assim do almoço. Então, na verdade, eu estou me boicotando, eu percebo isso, sabe? Mas eu termino o almoço, minha família já me conhece. Eu termino o almoço e aí eu sento e chamo a Mirtz, que ela está lá, uma mulher de Deus que tem me abençoado. Falei, Mirtz, agora nós vamos tomar o café. A gente senta à mesa e aí os meninos já sabem, agora minha mãe vai tomar o cafezinho dela. E eu sento ali à mesa para simplesmente degustar o meu café. Simplesmente degustar o meu café. Mas isso tem se tornado raro. Isso tem se tornado raro. Porque a gente já senta à mesa do almoço, já querendo saber o que nós vamos fazer depois, quais são as listas de atividades que nós temos, as correrias da vida, o que nós precisamos fazer. Quantas pessoas têm perdido o sono à noite, porque não se permite sentar e desligar? Quantos de nós temos perdido as minúcias, os detalhes, as coisas simples da vida por conta dessa correria? E o tema da minha palavra hoje é, se puder projetar, permita sentar-se e simplesmente adorá-lo. Ou, permita sentar e simplesmente desfrutar. Permita sentar aos pés do Senhor. Sentar com o Senhor. Sentar com aquele que é o verdadeiro descanso. Sentar com aquele que pode fazer enquanto nós estamos sentadas. Aquele que trabalha por nós enquanto nós estamos descansando. Aquele que provê enquanto nós nos permitimos sentar. Tem um versículo na Bíblia que fala, não andeis ansiosos. Faça a sua oração, a sua petição conhecida a Deus e Ele trará a resposta. Mas a gente consegue fazer isso? É simples para nós fazer isso? É simples para nós sentar à mesa e falar, não vou fazer ou vou simplesmente desfrutar? Será que é simples para nós sentar e adorar? Será que é simples para nós tomar essa palavra para o nosso hábito, para o nosso estilo de vida e fazer disso um estilo de vida? Por que tem sido tão pouco frequente essa cena? Por que tem sido cada dia menor, né? A gente cada dia não vê mais as pessoas tirando um tempinho para si, ou tirando um tempinho para ouvir de Deus, ou que seja, tirando um tempo para sentar, ouvir uma canção e ali prostrar aos pés do Senhor.
A gente tem se permitido sentar aos pés do Senhor? Eu quero trazer uma história da Bíblia que baseia aquilo que eu quero ministrar. Se puder abrir para mim Lucas 10, 38. É só atrás, né? Eu acho que projeta. Lucas 10, 38. A palavra de Deus diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. Quem o recebeu? Quem o recebeu? Só Marta. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Marta, porém, estava ocupada. Estava que jeito? De novo, estava que jeito? Estava ocupada com muito serviço. Então, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. O Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo, vamos ler juntos essa frase? Contudo, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será? Uau! Vamos imaginar essa cena. Eu gosto de ler a Bíblia tentando entrar no cenário. Vamos imaginar essa cena então. Jesus e os discípulos. Jesus era qualquer pessoa, gente? Era uma pessoa de honra, sim ou não? Todos ali ansiavam ficar perto do mestre. Ele era alguém especial, ele era um convidado especial. Então a palavra de Deus diz que Jesus chega na casa de Marta. Marta de longe o avista e vai ao encontro de Jesus. Vai recebê-lo. Vai recebê-lo. E aí, Maria, já sabendo dessa situação, ela se senta. Olha que lindo isso. Ela se senta ali para ouvir a palavra do mestre. Ela se permite sentar diante da correria da irmã. Ela está ali sentada. Maria louca, agoniadíssima, inquieta. A palavra de Deus fala que ela estava muito inquieta. Aí Maria está inquieta com a situação. Agora vamos imaginar a cena. Maria prostrada aos pés do Senhor e Marta tentando assim ser discreta, porque mulher não é discreta, a gente quer causar uma boa impressão, não é assim? Então ela tentando avistar, assim, querendo que Maria orasse para ela, tipo, dando um jeitinho. Aí ela contornava assim, meio que querendo chamar atenção. Vamos imaginar assim? Só que Maria não conseguia tirar os olhos do Criador. Maria estava encantada demais, Maria estava apaixonada demais com aquele momento, ela estava em êxtase. Eu consigo imaginar Maria simplesmente assim, sabe quando o menino está tipo assim, diante daquela máquina de algodão doce do shopping, que faz aquela flor assim maravilhosa? Eu consigo imaginar Maria assim, sabe assim, delirando, amando aquela cena, desfrutando daquela cena. Eu consigo imaginar Maria prostrada aos pés do Senhor e sendo tomada pela palavra, por uma alegria, por um contentamento que nada ao derredor parecia mais ter importância para ela. Maria louca querendo falar, Marta louca querendo que Maria olhasse para ela, mas ela não conseguia. Porque ela estava encantada demais com as palavras de sabedoria, com as palavras de revelação, com as palavras de conhecimento, com as palavras de alegria. Então Maria sentada, talvez com a perninha de anjo, né, de índio, não sei. Ali toda empolgada, toda feliz. E Marta agoniada, tentando acenar, cadê minha irmã? Tentando ser vista, querendo ajuda. Então, antes de Marta chegar para Jesus e pedir para que Jesus danasse com Maria, Marta tentou falar para Maria. Marta tentou mostrar para Maria que precisava da ajuda dela.
Mas Maria não percebeu, porque tinha algo mais excitante, mais interessante, mais incrível, mais maravilhoso que ela estava naquele momento experimentando. Depois de Marta tentar e não conseguir, ela pede ajuda para o mestre. E ela fala: mestre, volta lá para mim, se tiver como, só para eles acompanharem no texto bíblico. Acho que é no 36. Mais um. E ela diz assim: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Uma vez que ela percebeu que Maria não ia ver a encenação, o chamar a atenção, Maria não olhou para Marta. Ela fala: Senhor, então dana com a Maria. Em outras palavras, o que ela está querendo dizer? Senhor, não te importas que Maria permaneça sentada enquanto eu estou na correria? Senhor, não te importas ver minha irmã prostrada, sentada, e eu aqui na minha agonia? E eu aqui preparando uma refeição para o Senhor? Não te incomodas essa ação da minha irmã? Agora, analisando para o nosso contexto, para nós mulheres, será que nós seríamos diferentes? Imagina, você vai receber um convidado de honra, o mestre vai para a sua casa. Será que você não gostaria de colocar uma comida especial à mesa? Será que você não desceria as louças que você guarda lá no seu armário? Será que você não colocaria uma taça bonita, um jogo de jantar, uma mesa posta? Será que nós não realmente ocuparíamos o nosso tempo fazendo algo extraordinário, uma sobremesa, quem sabe assim, deliciosa, porque afinal de contas era o mestre. Era o mestre. Será que nós também não estaríamos agoniadas demais, ansiosas demais para receber o grande mestre, o grande Senhor? Será que a nossa atitude seria diferente de Marta? Será que não teríamos a atitude que Marta teve? Porque nós queremos servir. Imagina você recebendo um convidado de honra. Eu consigo imaginar a agonia de Marta. E talvez eu estaria experimentando a mesma coisa. E agoniada com a atitude da minha irmã. Se fosse assim a minha história. Talvez eu faria a mesma coisa para Jesus. Jesus, dana com ela, por favor. Ela está sentada. Não faz sentido ela permanecer sentada e eu aqui trabalhando. Não faz sentido ela ficar prostrada aos teus pés enquanto eu estou aqui na minha ocupação, na minha agonia, na minha ansiedade. Só que Deus, ouvindo essa situação, Ele fala algo. E Ele fala: Marta, Marta, você está ocupada demais. Você está ocupada demais. Maria, porém, escolheu a boa parte. Hoje, pensando nessa palavra, eu comecei a refletir. Eu não sei se você já parou para avaliar o que tem nos roubado. O que tem nos feito perder ou deixar de fazer deste momento um momento de prioridade. O que tem tirado de nós esse tempo de sentar e adorar? Por que às vezes não temos mais vivido esse tempo de adoração? Por que às vezes não temos mais conseguido sentar aos pés do Senhor e ouvir dEle, sentir dEle, ser conduzida por Ele? Você já parou para pensar sobre isso? Por que estamos tão inquietos? Por que estamos tão agoniados? Por que estamos tão ocupados? O que tem ocupado o nosso coração? O que tem tomado a prioridade? Um dia eu li um livro, esse livro falou muito comigo. Como viver no mundo de Marta com o coração de Maria. Difícil isso. Como viver no mundo de Marta com o coração de Maria. E a essência desse livro abordava sobre isso.
Como eu vou viver nesse mundo tão ativista, nesse mundo de tantas atividades, nesse mundo de tantas obrigações e não perder a essência da adoração? Como viver nesse mundo de tanta inquietação, de tanto ativismo e não perder a essência do tempo a sós, de simplesmente sentar e adorá-lo? Como viver diante dessa situação? Porque às vezes nós nos deparamos com situações legítimas. Não temos mais conseguido sentar e adorar o Mestre porque temos obrigações que são legítimas. Talvez são os nossos filhos que demandam tempo, obrigações. Talvez é o nosso cônjuge. Talvez a nossa vida profissional, a nossa vida espiritual, situações legítimas. Situações legítimas. Que a gente para e vai avaliar e fala assim, gente, mas eu não consigo deixar de fazer. Eu preciso fazer. Eu preciso trabalhar. Eu preciso instruir, eu preciso orientar, eu preciso dar suporte para o meu marido. Ou talvez não seja coisas legítimas. E somos tomadas sim por desculpas, somos tomadas por situações. Filho, abre para mim Eclesiastes 2, do 1 ao 11. Eclesiastes 2, do 1 ao 11. Olha só o que Salomão nos adverte nas escrituras dele. Eu disse a mim mesmo, venha, experimente o prazer, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Eu disse, o riso é loucura. E para que serve o prazer? Com a mente investiguei como estimular o meu corpo com vinho, mantendo-a, porém orientada pela sabedoria, e como acolher a insensatez. Eu queria saber o que valia a pena, debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Realizei grandes projetos, construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins, pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos, escravas, e tive escravos que nasceram na minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas de todos os que me precederam em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém, as delícias dos homens. Assim excedi a grandeza de todos os que me precederam. Escute. Excedi as riquezas de todos que vieram antes de Salomão. Ele está falando isso, hein? Conservando comigo a minha sabedoria. Não neguei, olha isso, que soberba de Salomão. Olha só que ele chegou à conclusão. Não neguei aos meus olhos nada que desejaram. Tudo que a alma dele anelou, ele conquistou. Tudo que os olhos cobiçaram, ele obteve. Não me recusei a dar prazer aos bosques, cantores, shows, status, poder, regalia, tudo. E no verso 11 ele chega a uma conclusão. Depois de perceber que a correria, que o ativismo, que o trabalho, que tudo aquilo que ele almejou debaixo do sol para realizar, vi que tudo era inútil e correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz. Podermos ter uma casa nova para desfrutar, isso Deus quer nos dar. Isso Deus quer nos dar. Mas às vezes estamos loucos demais para alcançar coisas, para viver coisas, e esquecemos daquilo que de fato pode nos trazer descanso. Achamos que o descanso está na casa na praia. Achamos que o descanso está no carro importado na garagem. Achamos que o descanso está na comida boa que eu vou ter no jantar, na lagosta, quem sabe. Mas aqui Salomão nos adverte que tudo isso ele teve. Tudo isso ele teve. E ele chega a uma conclusão que isso tudo é inútil. Que isso tudo é passageiro. Que isso tudo não traz alegria para o coração.
traz alegria enquanto está vivendo, enquanto está comendo. Sabe? Por quê? Porque a riqueza às vezes não vai trazer. Preste atenção. O ativismo crônico, ele traz riqueza, mas ele não traz plenitude. E hoje, quando eu estava preparando essa palavra, como Deus ministrou no meu coração a respeito de como nós temos perdido, deixado de valorizar o que realmente vale a pena. Deixado de nos importar com aquilo que fomos criados para fazer. Você já parou para pensar nisso? Quando Deus criou a humanidade, Ele não criou o homem para trabalhar. A palavra de Deus fala que a terra estava sem forma e vazia. Põe aqui para mim, por favor, porque eu acho que quem fica aqui fica atrapalhando. A palavra de Deus fala que a terra estava sem forma e vazia. Preste atenção. Deus então começa a dar ordem. Imagina, tudo bagunçado, Luana, tudo esquisito. Deus começa a dar ordem. Deus começa a dar sentido. Deus começa a dar cor. Deus começa a colocar as coisas no seu devido lugar. Mas você já parou para pensar que Deus não criou o homem antes de dar ordem? Ele cria o homem depois. Por quê? Por aqui, porque eu daqui não atrapalho. Já ficou bom. Por que Ele cria depois? Porque o intuito de Deus não era que você só trabalhasse. Ele cria todas as coisas, Ele dá ordem a todas as coisas, Ele dá cheiro, Ele dá forma, Ele dá sabor, Ele dá vida, Ele dá luz, Ele dá cor, Ele dá alegria, Ele traz um jardim de desfrute, Ele traz um jardim de descanso, e depois que Ele dá ordem em tudo, Ele traz a sua obra-prima, Ele põe o homem lá dentro. Ele podia ter feito o homem antes de todas as coisas e falado assim: vamos trabalhar? Bora? Vamos? Nós temos uma obrigação, nós temos um compromisso. Nós precisamos dar ordem, nós precisamos dar sentido. Vamos trabalhar? Vamos lá? Pega a enxada. Vamos começar a cultivar o jardim. Mas Ele não faz isso. Ele dá ordem a todas as coisas, Ele põe as coisas no lugar, e aí Ele fala no sétimo, no sexto Ele cria o homem, Ele fala agora, e Deus descansa. Com quem? Com o homem. Ele cria tudo e chama o homem para sentar. Ele cria tudo e chama o homem para sentar, porque o propósito de Deus era que nós vivêssemos no desfrute. Era que nós entendêssemos que isso aqui, é prioridade. O sentar aos pés do Senhor, o aprender a desfrutar da presença do Pai. Mas nós temos perdido isso. Tempo com o Senhor, estamos agoniadas demais, a nossa alma está ficando doente. E deixa eu te falar algo, não vai mudar. A nossa preocupação não pode mudar. Mas o sentar à presença do Pai pode. Porque quando nós sentamos, o Senhor se encarrega de fazer. O Senhor se encarrega de trabalhar. Isso sim pode mudar. Jesus adverte na sua palavra, no texto que Ele escreve. Ele fala, olha, eu fiz tudo o que você pensar. Tudo que os meus olhos desejaram, eu tive. Tudo, sabe o que é tudo? É tudo. Tudo que os meus olhos desejaram eu tive, mas eu percebi que era inútil. Era inútil. Porque lá em Eclesiastes 2:26, ele chega a uma conclusão. Eclesiastes 2:26, ele diz assim, 2:26, isso, só a parte A. Ao homem que lhe agrada, Deus dá o quê? Que mais? E de novo, sabedoria. Não é isso que a gente quer? Não é isso que a gente busca aqui na terra? É isso que a gente busca. A gente quer sabedoria, a gente quer conhecimento e a gente quer felicidade. Mas ele fala que não precisava correr. No texto anterior ele fala que ele percebeu que tudo era inútil. Tudo era inútil. E agora ele fala, ao homem que lhe agrada, Deus dá. Deus dá sabedoria,
conhecimento e felicidade. Nós estamos ativistas demais, sabe, nessa vida louca, nessa correria louca, perdendo a saúde, perdendo a família, perdendo o tempo de qualidade com pessoas que nós amamos. E a palavra de Deus para nós hoje: Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Ele dá. Nós não precisamos correr, sabe assim, de uma maneira crônica. Nós estamos perdendo a oportunidade de sentar aos pés do Senhor e deixar Ele trabalhar por nós. E deixá-lo trabalhar por nós. E deixá-lo fazer por nós. Lá em Eclesiastes 3:12-13, ele também fala. Eclesiastes 3:12-13, ele fala: descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um dom, é um presente de Deus. É um presente de Deus, porque é Ele quem faz. É Ele quem faz. Mas não é fácil. Aí você fala: nossa, que linda essa palavra, pastora Lidiane, que coisa incrível. Então é só eu sentar e adorar Jesus que vai dar tudo certo? Ah, se fosse, né? Isso gera em nós esforço. Porque não é fácil simplesmente você saber que você tem um boleto para pagar, você saber que você tem uma conta para pagar e deixar a sua mente descansar naquele que tudo pode. Precisa de esforço. Precisa de esforço. E Deus também sabia que nós teríamos que ter esforço para viver esse descanso e essa possibilidade de sentar. Tanto é que ele afirma na palavra dele, ele fala que nós precisamos escolher, que nós precisamos esforçar. Em Hebreus 4:10-11 ele diz: todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos para entrar no descanso. É um esforço. É difícil. Eu não estou falando aqui para você que é fácil, porque nós estamos na mesma luta. Eu também luto como você. Eu também sou ligadona. Eu sou colérica, eu sou da meta, eu sou de fazer, eu sou líder, eu gosto de fazer, eu tenho muita dificuldade de me sentar. Eu tenho dificuldade de sentar e assistir um filme, porque para mim isso é perda de tempo. Série então é a morte, misericórdia daquele negócio. Que não tem fim, gente, que trem, né? Porque eu sou agoniada. Eu preciso aprender a sentar e me esforçar para ouvir de Deus e ver Deus agindo. E é tão precioso quando nós aprendemos a descansar no Senhor. Porque Ele traz para nós algo que a gente nem imaginava de uma maneira tão surpreendente. De uma maneira tão incrível. De uma maneira tão sobrenatural. Sabe, o convite de Deus para nós hoje é tentar mesmo buscar nele a intimidade e deixar ele fazer. Queridos, e é tão sério. É tão sério. Eu me lembro quantas vezes, quando nós estávamos passando a crise financeira, muito difícil, muito difícil. Eu me lembro várias vezes de acordar. Eu fiz um propósito com o Senhor de tirar o dízimo do meu dia em oração. Então eu orava 2 horas e 40 minutos todos os dias. E eu falava para o Senhor, durante esse período, eu falava: Senhor, eu não quero perder o coração. Porque diante de uma crise a gente não tende a murmurar. Diante de uma situação contrária a gente não tende a achar que Deus não é conosco, que Deus ama o outro, mas não nos ama, que Deus cuida do outro, mas não cuida da gente. E eu não queria perder o coração. E eu me lembro várias vezes de falar isso para o Senhor e eu levantava de manhã e eu orava, e é tão impressionante como Deus faz. Que tinha coisas que eu jamais conseguiria resolver. Mas ali sentada, aos pés do Senhor, Ele fazia por mim. Ele fazia por nós. É tão impressionante
impressionante isso, de você não fazer e deixá-lo fazer em algumas situações. De fato, de você sentar igual Maria sentou, prostrada aos pés do Senhor Jesus e ali adorá-lo. Mas não é fácil. Sentar exige de nós esforço. Sentar exige de nós escolhas. É preciso escolher sentar. É preciso escolher, tomar uma escolha, tomar uma decisão, porque vai contra a nossa natureza. O pecado trouxe para nós esse trabalho. O projeto inicial da criação de Deus era que nós sentássemos com Ele, descansássemos e desfrutássemos. Mas o pecado trouxe para nós esse ativismo, esse trabalho, essa coisa louca. E às vezes quando nos sentamos, nós nos sentimos culpados. Culpados ou indignos. Maria, para sentar aos pés do Senhor Jesus, ela precisou vencer o preconceito. Sim ou não? Para ela sentar aos pés do Senhor, ela precisou vencer o ativismo da irmã. Porque senão ela estaria lá também fazendo. Ela precisou vencer a crítica. Porque mulheres não sentavam. Mulheres não podiam participar. Mulheres nem eram contadas. Ela precisou vencer a crítica, ela precisou vencer o medo. Ela precisou vencer o medo. Mas ela colheu algo tão precioso, que o mestre chega e fala: Marta, não, Marta, você não entendeu nada. Você está ocupada demais. Você está agoniada demais. Você está ansiosa demais. Todavia, uma coisa só é necessária. Maria, porém, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. A palavra de Deus para nós hoje é: nós precisamos escolher essa boa parte. O Pai, Ele tem um convite para nós, que é o convite da intimidade. O Pai tem um convite para nós, que é o convite do relacionamento. O Pai, Ele tem um convite para nós, que é o convite do mimo, da surpresa, do descanso. Nós podemos nos refugiar naquele que sabe todas as coisas, que vai à frente, que vai avante, que resolve por nós. Nós podemos descansar ao colo daquele que nos ama incondicionalmente. O Pai, nessa noite, Ele tem um convite. Um convite para a gente começar o nosso dia prostrado aos pés do Senhor e falar para Ele: Senhor, o meu dia só está começando, vai na frente. Senhor, eu só começou, faz o que o Senhor tem para fazer. Move o que o Senhor tem para mover. Traz o que o Senhor quer realizar. Querida, se nós fizermos isso, Ele vai à frente, Ele vai fazer por nós. Quantos de nós temos quebrado a cabeça como Salomão quebrou? Porque queremos fazer o que os olhos desejam, mas não a direção que Deus tem. Eu me lembro uma vez, eu pastoreando a igreja de Acreúna. Uma pessoa nos convidou para ir orar por uma loja que ela tinha aberto no coração e tal. Para encurtar a história, aquela loja roubou dela a família. Ela perdeu o casamento. Porque ela se envolveu de uma tal forma, ela perdeu sua vida espiritual. Porque ela não teve o tempo para sentar e simplesmente ouvir o que o Senhor queria fazer. Muitos processos poderiam ter sido encurtados. Você entende o que eu quero dizer? Estamos tão agoniados que a gente liga às vezes o botão automático. E a gente vai seguindo o rio, a gente vai seguindo a correnteza, a gente vai seguir nesse ativismo e a gente não para pensar e para perguntar: Senhor, é isso mesmo que o Senhor tem para mim? É essa caminhada mesmo que eu tenho que seguir? É nesse caminho mesmo que eu tenho que permanecer? Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer que eu faça? Nós não nos permitimos sentar. E porque não estamos nos permitindo sentar, nós temos vivido dias de angústias na alma. Nós temos vivido dias de dores. Nós temos vivido dias de crise. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Sabe, Deus nos convida a sentar e ouvi-lo.
Muitos processos podem ser encurtados. Muitas situações podem ser resolvidas. Muitas crises podem ser sanadas. Porque não é difícil para Deus fazer. Não é difícil para Deus fazer. Eu já compartilhei com vocês da crise financeira que nós tivemos. Quem é da agricultura sabe, tudo é grande. Recebe muito dinheiro no banco, mas também tem uma dívida grande para pagar. Não é questão de R$1.000, é questão de R$1 milhão. É coisa cara. Agricultura, é tudo caro em agricultura. E eu me lembro quando o banco sorteou o nome do meu esposo. Vou te falar, humanamente falando, era impossível da gente pagar essa dívida. Talvez o resultado desse sorteio foi estar sentada, sabe? Nas minhas 2 horas e 40 minutos do dízimo. Ou nas noites que ele nem dormia e chorava, e chorava de manhã antes de ir para o seminário pastoral. Esse sorteio não veio por um acaso, entende? E não foi fruto de um esforço humano. Porque eu também não contactei ninguém. Nós também não entramos em contato com o banco e pedimos para que o nosso nome fosse sorteado. O Senhor pôs em evidência. Porque o Senhor, Ele faz coisas quando a gente decide sentar, entende? Ele realiza milagres enquanto nós estamos sentados. Enquanto nós estamos no lugar certo, na hora certa. E o convite de Deus para nós hoje é: senta, vamos realinhar a rota. Senta e descansa. Descansa sua alma, descansa seu coração. Eu quero fazer. Senta, vamos recarregar as energias, vamos recarregar a bateria. Sabe o que ele queria ensinar para nós? O princípio do descanso. O princípio do descanso. Ele nos ama, o Senhor, Ele nos ama e Ele se importa. E eu queria finalizar em Lucas 12, 24. Se a banda quiser subir, Lucas 12, 24. Vou lá no 22. Então Jesus disse aos seus discípulos: por isso digo a vocês que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer, nem com o corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo é mais importante que a roupa. Observem os corvos, não semeiam, nem colhem, não têm armazéns, nem celeiros, contudo Deus os alimenta. Vocês têm muito mais valor do que as aves. 25 para finalizar. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Olha só o que a palavra de Deus diz. Você acha que você não tem valor? Observe os corvos. Eles não semeiam, eles não trabalham. Eles não trabalham. E o que Deus faz? Deus os alimenta, os surpreende. Quanto mais você, obra-prima, criação perfeita, projeto planejado, escolhido e separado por Deus desde a fundação. Quanto mais você, olha que projeto lindo. Deus sonhou com você, Deus planejou, Deus arquitetou tudo e trouxe você à humanidade para que você se permitisse sentar e simplesmente adorá-lo. Hoje o convite de Deus para nós é esse: senta e adora. Ah, mas eu tenho um boleto para pagar. Não tem problema, por enquanto não, Ele vai fazer. Todas as vezes que nós lançamos em Cristo a nossa ansiedade, confiamos nele, e Ele é fiel e justo para realizar. Ele é fiel e justo para realizar. A palavra de Deus fala que, por acaso, você pede pão e Deus te dá pedras. Ser uma mãe, imagina Cristo. Ele quer te surpreender, Ele quer levar você a experimentar de algo grande, de algo surpreendente, de algo sobrenatural.
Deus não tem para você uma vida agoniada. Deus não tem para você uma vida ansiosa. Deus tem para você algo extraordinário. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Feche os seus olhos. Queria só que você se sentasse agora. O Senhor Jesus, Ele está aqui. O Senhor Jesus, Ele está aqui. E Ele quer simplesmente te abraçar. Eu sei que aqui tem pessoas que estão cansadas. Pessoas que estão sem esperanças. Pessoas que estão agoniadas. Por conta de uma crise financeira, por conta de uma crise familiar. Por conta de uma situação que fugiu do seu controle. Mas o Senhor, Ele não perdeu o controle. O Senhor, Ele não perdeu o controle. E o convite de Deus para você hoje é simplesmente senta. Senta. Senta e busca naquele que tudo pode. Senta e busca naquele que tudo faz. Senta e confia, porque você pode estar nos braços do Pai. E nos braços do Pai você recebe o descanso. Nos braços do Pai você recebe o alívio. E sentada do jeito que você está agora, o Senhor, Ele vai movendo a sua causa. Ele vai fazendo, Ele vai indo aonde você não pode ir. Ele vai entrando em lugares que você não pode entrar. E Ele vai operando milagres. Ele só quer que você senta, assim como Maria sentou. Que você prostre aos pés dele. E simplesmente o ouça. E simplesmente o adore. E simplesmente desfrute da presença. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que Hoje o Pai, Ele fala para você que você pode descansar. Tuas palavras são mais desejáveis e o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Eu sou o
contigo, filho. Eu sou contigo. Hoje o Senhor, Ele libera para você um novo. E como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, Fique de pé, querido. Seja renovado nessa hora. Seja fortalecido pelo Senhor. Que nunca será tirada. Eu encontrei o Erga suas mãos para Ele. tesouro. Diga isso para Ele. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. E como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca